programa de hoje, escolhemos como tema falar sobre revisional de contrato bancário, né? É um tipo de ação que se utilizou muito, todo mundo já, de certa forma, a grande maioria, pelo menos, já deve ter ouvido falar, e foi muito utilizado ali por volta dos anos 2000, né, e em diante, esse tipo de ação. Um pouco pela questão também do Código de Defesa do Consumidor, que quer seja antes ele, né, até se estabelecer e o pessoal começar a se valer disso, né, Foi um impulso, né? para começar a se entrar com esse tipo de ação, né, e aí, claro, se tratava ali, como é contrato de adesão, né, a pessoa tem menos chance de negociar, os juros que na época realmente eram bem altos, né, então se tratava de juros abusivos, né, pela interpretação de quem entrar com a ação, a questão da capitalização de juros que tinha, a aplicação de comissão de permanência, os encargos moratórios também, que não tinha uma regulamentação, né? Então era uma série de coisas ali que se tratava nessas ações, que começaram a fazer com essa escalada, né, de ajuizamento de ações, de ajuizamento de ações nesse sentido, né. Claro, com o tempo, né, e vamos dizer que passou aí mais de 20 anos, as instituições financeiras meio se adaptaram, né, então elas começaram os contratos começaram a obedecer, assim, Sim, elas essas começaram a modular decisões. um pouco, né? Porque na verdade, se for ver, como tu falou, né, Fabrício, o início foi aquela explosão de revisionais, né? E que até as pessoas depois, ao passar do tempo, começaram a criticar, o judiciário começou bom, não é muito assim, vou fazer assim, aqui não vou dar tutela, enfim, a liminar, como era na época. Só que isso foi importante porque realmente era meio que terra de ninguém. Os bancos eles aplicavam os juros bem acima da média, como tu falou, taxas, enfim. E de certa forma, isso aí foi importante e foi necessário, no meu entendimento, Uhum. para que realmente, até em função de haver às vezes o abuso das revisionais, que as pessoas de certa forma começaram a entrar muito, enfim, às vezes sem razão ou com pouca razão, enfim. Mas isso foi que obrigou, de certa forma, as instituições financeiras começarem a baixar um pouco a bola, botar mais Sim, no meio se campo adaptar. então isso aí eu acho que foi bem interessante, né? Tinha que haver algo assim para. E claro, em que pese muitas instituições financeiras tenham se adaptado, né, essa interpretação do judiciário na maioria dos pontos, sempre tem, né, uma ou Sim, outra que acaba ainda fazendo a coisa destoando do que é a ordem, digamos assim, judicial de como deveria ser feito. Então, ainda cabe essas revisionais e a gente tem visto assim que tem crescido, né, não sei para novamente, cá, essa questão das revisionais que já tinha meio arrefecido, né, tinha meio diminuído, né, porque o pessoal pelas interpretações já do judiciário, pelas instituições meio já se adaptaram, então começou a diminuir. E aí, assim, nesse caso de contrato, como a gente falou, se aplica, né, o Código de Defesa do Consumidor, né, uma vez que o consumidor ali, quem contrata, se encaixa, né, no sim. conceito ali de consumidor previsto no Código de Processo. É caracterizado uma prestação de serviços, né? É, sim, o Então, o empréstimo. empréstimo de dinheiro, enfim, o banco é considerado. E isso é importante, porque dá uma certa proteção, digamos assim, porque quer queira, quer não, o consumidor, geralmente, via de regra, nessas questões de financiamento, se não sempre, é a parte mais fraca, né, Sim. dessa. Então, até como a gente vai ver ali um pouquinho mais na frente, até em função das características do contrato de adesão, isso por si só já bota o consumidor numa relação de forças abaixo, né? Uhum. Então, é importante ter essa aplicação do Código de Defesa do Consumidor, né? Ajudou bastante, né? Por isso mesmo, né? Claro, o consumidor ali, quem está contratando é realmente fragilizado, né, nessa questão. Mas só para eu continuar, então ele é configurado de consumidor, né, entra ali se enquadra como consumidor pelo Código de Defesa do Sim. Consumidor, assim como a instituição financeira se enquadra como fornecedor.
E aí, dentro dessa questão da fragilidade, é essa questão do contrato de adesão. O que é o contrato de adesão? O que é um contrato? O contrato é ali, o que tu pensa quando se fala em contrato? É duas partes sentam, conversam, chegam no meio termo de como vai funcionar a coisa e colocam isso num papel, né? Na maioria das vezes, colocam isso no papel e tá. Tem uma certa paridade, Sim. né, entre as partes na negociação. Tu vai pedir alguma coisa, a pessoa vai Tu vai contestar. mudar tal cláusula. Ah, não, essa cláusula vamos adequar assim, outra parte não. Acontece que nos contratos desses de financiamento, de empréstimo, Não existe. não tinha essa negociação. É o que a gente chama de contrato de adesão. O contrato vem pronto, né? Pré-preenchido, ali tu vai só acrescentar o nome da pessoa, ali, os dados de quem tá contratando aquele empréstimo, e de resto já vem pronto. Tu não tem como tu não negocia com o banco. Ah, não, quem sabe o juro aqui diminui, aumenta a capitalização, o encargo queria que fosse menor. Não, não tem negociação. É assim, ó, é isso aqui, se tu quer, se não, pode. Até por isso a adesão. Se tu quer, tu adere. Se tu não Sim, quer, tu não. O não, banco não vai. né, não tinha negociação. Então, já demonstrava essa fragilidade do consumidor na hora de buscar um empréstimo Sim, sim, sim. nessas financeiras, nas instituições financeiras. Então, por isso, né, se aplica o Código de Defesa do Consumidor também. E aí tem essa questão quando forem, assim, dependendo das cláusulas, se elas forem ambíguas, não forem muito claras, a interpretação que se vai dar é mais favorável ao consumidor, porque ele é a parte frágil. Sim. Né? O contrato, pelo menos, devia ser bem redigido e deixar bem claro o que está ali. Né? E às vezes não é suficientemente claro para a pessoa entender o que está ali. Né? Mas às vezes as pessoas nem se apegam muito nisso. Né? Então, Eu acho que se a gente pegar 10 pessoas, de 10, 8, quando muito, duas devem ler na íntegra o contrato de adesão. sim. Ou Dificilmente alguém. 9 não leem, enfim. Né? Então Dificilmente. Mas isso aí, por si só, não dá o direito ao instituição financeira, o fornecedor, no caso, de colocar o que ele quiser ali, né? Não é por ser um contrato de adesão que ele vai. Sim, ele tem que Ele respeitar tem que certas respeitar regras, né? isso, é. E aí, é até importante a gente falar, falando do contrato, né? Que ele, pelo menos de informação, ainda que seja um contrato de adesão, mas o que de informação ele tem que dar ali? O custo efetivo, né? O custo efetivo total ali do empréstimo, né? E quanto que a pessoa pagou? Tá, eu tirei um empréstimo de 10 mil, mas ao fim, né, lá do empréstimo, pagando todas as prestações e tal, quanto que eu vou pagar? Né? Quanto vai sair a Quanto que brincadeira vai sair toda? ao final, né? Porque às vezes a pessoa só se apega na prestação, Que ela pode, de certa que é o que forma, ela pode se absorver. enquadra no orçamento dela, ela dá uma. Né? E nem sempre ela se apega ao quanto que ela vai pagar, né? Ao final, quanto que ela vai pagar. Então, isso ele teria que estar bem especificado. A taxa mensal de juros ali, né? A taxa efetiva Porque isso aí, Fabrício, te interromper, isso aí eu acho que é a grande jogada das financeiras, né? Que as pessoas às vezes não percebem. Porque geralmente a pessoa faz, às vezes, digamos, um financiamento, vamos dar por um exemplo aí, 4 anos, né? E a parcela relativamente é baixa, no orçamento da pessoa, mas não vai aquilo. Isso aí eu pago tranquilo, coisa e tal. E passa o tempo e ela paga aquilo ali realmente tranquilo. Só que daí, se ela for ver o que ela pagou naquilo ali, Sim, ao final. foi quase 3 vezes. Então, ela pagou pouquinho, mas para o banco isso é muito, porque na quantidade ali, o banco lucrou um. E isso aí eu acho que é a grande jogada que eles fazem. É como tu falou, a parcela não vai me pesar no orçamento. Só que não é bem aí. Sim, só é ela vai pagar aquilo ali. Sim, com Então, certeza. Por vários anos, por vários anos. Mesmo que seja uma parcela que caiba no orçamento, né? E às vezes era mais fácil, claro que a gente não tem essa educação financeira, né, aqui, mas era mais fácil daqui a pouco se ela não tinha pressa nisso, ela desprogramar e de repente ir juntando esse dinheiro, sim, né, para ter isso, claro, não durante todo esse tempo, mas eu digo, para ti quando pegar de repente um empréstimo, um valor bem menor. Vai pegar um valor bem menor, vai pagar menos tempo e tal. Então, às vezes é mais vantajoso tu acumular esse dinheiro por mês, sim. né? Se tu não está precisando daquele valor urgente, mas
pagar esse por mês, ir acumulando e depois adquirir o que se quer, né? Ou pelo menos minimizar daí esse... Mas tá, e aí no contrato o que tem que constar ali? Os juros, o juro anual, o juro mensal, o juro efetivo, se tem capitalização ou não tem capitalização, os encargos, né? Em caso de inadimplemento, o que incide, né? Isso tudo tem que estar bem especificado no contrato. Tem que estar lá demonstrado, a pessoa tem que estar visível, ela não pode ser escamoteada, né? Que às vezes acontece, no contrato ele não fala, ele fala da capitalização, mas ele não deixa bem claro, vai ser aplicado o juro de tanto e não sei o quê, e aí mas ali não está escrito exatamente. Para quem não tem conhecimento, não vai se dar conta que é capitalizado os juros, por exemplo. O correto é fazer como eles falam, que tem um espelho, geralmente, né? Uma folha antes do contrato, onde seja uma tabela, tipo quase que um Excel ali, valor contratado, valor, porcentagem do juro, taxas, enfim, tudo ali, custo efetivo final, é o correto. E depois ela discrimina tudo. Mas muitas vezes eles não fazem isso aí. Sim, Mas tem que ser feito. Sim. Então... Porque a pessoa leiga, ao menos ali, tu pega uma tabelinha básica, tu vai, contratei isso, vou pagar a parcela tal, o juro é tal, vai me custar isso. Já facilita um monte para a pessoa. Sim, né? E a pessoa já pensa se realmente para ela vale a pena ou não, né? Claro. Então, essas questões. Claro, ali também, depois disso, né, teria que constar, por óbvio, o nome da instituição ali, né, com o endereço certinho, né, a instituição financeira que está te fornecendo. Em geral, isso consta, mas, né, é uma obrigação. E uma coisa que às vezes não consta e não se permite ou não se permitir é essa questão de uma liquidação antecipada sem excluindo daí os juros daquele período, entende? Sim, que ela vai antecipar. Por exemplo, eu contratei 10 mil de empréstimo, ao final lá, se eu pagar todas as parcelas certinho, nas datas certas, eu vou pagar 25 mil. Mas eu quero pagar antecipado lá, eu paguei já, sei lá, 10 parcelas, mas eu quero pagar o restante. Tu vai pagar menos que os 25, porque os 25 tá contando o período que vai demorar, que incide juros e tal. Então, teria que ter um desconto por pagar antecipado. E às vezes as instituições não autorizavam ou não queriam deixar a pessoa pagar antecipado, porque para elas não é negócio. Mas elas já estão prevendo aquele valor, né? Então, hoje ela é obrigada. Hoje ela é obrigada a aceitar e ter essa... Então, dentro disso, claro, é importante, ainda que tu não leia o contrato. Sim. Né? A gente sabe que muitas vezes a pessoa chega lá, assina o valor e tal. Okay. É que geralmente, muitas vezes, a pessoa, quando pega o financiamento, tá na correria do dia a dia, no aperto todo mundo hoje em dia corre atrás da máquina, e às vezes ali tu não faz aquilo porque tu quer, vou lá fazer o empréstimo, bem contente, eu vou, porque realmente preciso. A pessoa, às vezes, ela nem, no momento, ela assina ali. Sim. E, cara, às vezes não sabe, né? Vamos ser sinceros, muita gente que vai fazer empréstimo vai pegar e nem sabe, que tu lê aquilo lá, não entende. Não entende o que ela vai pagar por mês. Então o que ela faz? Ela senta lá na frente da pessoa, a pessoa vai te passar os dados e ela confia que aquilo que a pessoa falou é o que vai estar no contrato. Sim. Nem sempre é, mas é o que a pessoa vai confiar. Então ela assina achando, bom, aquilo que ele me falou é o que vai acontecer. Basicamente isso. Por isso que é importante mesmo que tu não leia o contrato, ter o contrato. Isso, né? E pedir esse contrato. Para depois, qualquer coisa do tipo de entrar com uma ação revisional, o advogado poder analisar e ver se é abusivo, se não é, né? Onde poderia alegar. Porque senão tem que fazer um pedido do contrato, muitas vezes a instituição não fornece, daí tem que fazer um pedido judicial, e aí é um processo para pedir o contrato, e depois um outro processo para pedir a revisão. Então... e hoje em dia não tem mais aquela dificuldade que tinha antigamente, antes digamos assim, da digitalização de tudo, da modernização, né? Tinha que o documento físico hoje o banco pode mandar pelo WhatsApp, por e-mail, então eles não têm nem a desculpa de não vou mandar o contrato, não, manda ali hoje todo mundo geralmente, grande parte tem celular, então isso aí. Sim, até e-mail no pior das hipóteses. E-mail não justifica mais a pessoa não ter esse contrato. Não ter. Isso aí como tu falou, é muito importante, porque às vezes a pessoa até vai querer buscar no judiciário discutir essa questão dos juros, das taxas, e se ela não tem contrato, o banco não dá, vai ter que entrar com um pedido de exibição de documentos, enfim. Então, é muito importante isso aí. Perde um tempo, né? Assim, essa discussão. Então, não custa tomar esse cuidado. Né? Bom, e aí o que se discute basicamente nesses processos?
ah, essa questão dos juros abusivos, né? Aí o que que é juro? Qual é o que se considera juro abusivo? Bom, o juro ele tem que seguir mais ou menos uma média de mercado, né? Do juro médio, digamos assim, se tu pegar todas as instituições, cada uma quanto que aplica e tal, qual é o juro médio de mercado? Se ele excede demais Essa essa média. média, então ele passa a ser considerado abusivo pelo judiciário. Tá? Mas como é que eu sei, né? Como é que eu sei se qual é essa média? O próprio Banco Central ele fornece assim, para cada tipo de empréstimo, porque aí tem empréstimo que não é consignado, tem empréstimo que é Sim, consignado, não é uma empréstimo com tabela garantia, tem única, varia de financiamento, acordo com, o financiamento, a é, forma do com financiamento. tipo de empréstimo. E aí tem lá as instituições e qual o juro que cada uma aplica. E aí se faz uma média disso, né, para ver qual é a média que está sendo aplicada. Então, quando isso excede muito, aí se tem a possibilidade de revisar, né? O judiciário entende que tem essa possibilidade de revisar. Hoje em dia, geralmente, quem faz isso a maioria são essas instituições financeiras que acabam dando empréstimo sem nem consultar. Se a pessoa Sim, tem margem, tá no é SPC ou Serasa, negativado. então vai lá e faz o contrato em geral, porque já vai cobrar um juro Vai ter um custo maior. isso aí para a pessoa, né? Então, foge da média, né? Então, basicamente é isso. Então, nesses casos, assim, É porque assim, a tendência, a lógica da instituição financeira é que quanto mais, digamos assim, garantido o financiamento, vamos dizer assim, por exemplo, um empréstimo consignado, ela sabe que ela vai receber porque a pessoa recebe aquilo na fonte só. diretamente, a tendência é que o juros seja mais baixo, né? A tendência. Então, por Sim, isso que quando a pessoa vê esses empréstimos, você está negativado e tal, não exigimos nada, isso aí vai ter um custo, né? sim. Só que, claro, que mesmo assim não dá o direito ao fornecedor, no caso, de abusar, botar qualquer juro que ela quer. E muitas vezes fazem isso, né? Sim, sim. Eles fazem análise de risco, né? Então, realmente, o juro É, vai depender da análise de risco, né? A análise de risco é, claro, o cara que recebe um desconto em folha, o risco da instituição é menor de não geralmente receber. é. Mas já o cara que não vai ter, que vai pagar lá por mês, aí aumenta-se o risco, né? Porque não tem como confirmar que ele vai receber aquele valor, não, por mês que é o suficiente para pagar. Então vai do caso a caso. Mas é importante, de novo, né, ter esse contrato, né, que deve constar ali expressamente esses juros, até para ver se está dentro da média do mercado ou não, Sim, sim. né? E até porque se não tiver expresso ali, se coloca dentro da média, né? Aí o judicial, né, entra com a ação judicial, ele vai dizer, não, tem que ser vai ter que ficar na média se o juro que está sendo aplicado for maior que a Maior média. que a média. Aí outra questão que é discutida é a questão da capitalização de juros, né? Que é o juro sobre juro, né? Tu cobra o juro no mês, 100 reais mais 1% de juros é 101. O mês que vem tu não vai cobrar Sobre o 100, tu vai sobre o 100, cobrar tu vai sobre o cobrar 101. 101. Vai Então aplicar o 1% sobre o 101. isso. Então tu vai cobrar juros sobre juros. E essa E é a aí capitalização. isso. Então é possível, não é possível? O que entende o judiciário hoje é que é possível essa capitalização mensal, né? Antes tinha discussão se poderia ser anual ou não, tal. Hoje é mensal, não tem discussão, mas ele tem que estar expresso no contrato, entendeu? Expressamente prevista essa capitalização no contrato, né? Para não dar esses problemas de tentar, digamos assim, enganar o consumidor. Tem que dar essa informação clara para eles, ó, tem capitalização, né? E tem que ser clara, né? Não basta, tá, tem capitalização. Mas não, mas claramente, assim, como é que funciona. Então tem que estar ali, Desenhado. isso, tem que estar bem certinho. Outra coisa que se discute também é comissão de permanência, né, que se fala. Tá, mas o que é comissão de permanência? Na verdade, a comissão de permanência é uma taxa que se cobra ali quando a pessoa está inadimplente. Então incide essa taxa que se chama comissão de permanência. É uma taxa prevista em caso de inadimplência. É um encargo de moratório, né? Quando tem uma inadimplência, incide isso. Qual era o problema disso? O problema é que um tempo atrás, quando se iniciou essas revisionais, se aplicava a comissão de permanência e todos os encargos moratórios, juro, Acumulava tudo. multa, o juro moratório, né? Multa, então acumulava todos mais a Correção. comissão. E aí se diz, não, ou tu aplica a comissão, ou tu aplica os E os juros, né? demais Tanto encargos. como moratórios, quanto a multa.
Então, tu escolhe. Se não né? pode acumular os dois, não pode Não ser pode acumular cumulativo. tudo e botar mais a comissão de permanência. Então, hoje tá resolvido isso nesse sentido, que não pode ultrapassar essa soma dos juros remuneratórios, moratórios e a multa, né? Isso já tem súmula e está definido por precedente, então não teria. Os encargos moratórios também, que é isso que a gente disse, que é esse decorrente de inadimplemento, né? Quando tu não consegue pagar uma parcela, eles vão incidir. E aí são juros moratórios, né, que é diferente daqueles juros abusivos que a gente fala, que geralmente se trata dos remuneratórios, Sim, né? sim, sim. E se aplica a multa, etc. E tal. E hoje em dia, em decorrência do Código de Defesa do Consumidor, se meio normatizou que essa multa, né, seria limitada a 2% e os juros moratórios não pode exceder 1%, né? Mas, claro, se tu entra com a regional e tu demonstra lá que há uma abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização, se pode excluir esses encargos moratórios Sim, para dizer, sim. ó, ele não pagou não é porque não queria, porque Sim, tu estava cobrando algo abusivo. Tu claro. estava cobrando muito mais do que era devido. Se tu está cobrando muito mais do que é devido, então Não tu, tem por que tu aplicar, afasta essa. além de tudo, aplicar o juro pela mora, né? Sim, então se afasta isso no E a, Estado. É possível, né? Não vou sim, dizer que sim. é Cada certo. caso é um caso. Isso vai ter que analisar no caso a caso. Aí, bom, mas e se eu paguei, lá no final do processo, você vê lá que eu paguei tudo certinho, vinha pagando e Já houve paguei a abusividade. maior, já paguei um valor bem Aí maior. eu vou poder receber esse valor de volta, como é que funciona? Então, assim, se eu paguei para mais, né, se faz o cálculo lá e eu paguei para mais, eu posso receber de volta essa diferença, né, com juro, correção, mesmo Corrigido o valor, claro. corrigido, devidamente corrigido. Se de repente eu paguei até uma parte, né, e aí você entrou com a ação, então você viu que tu pagou para mais, mas ainda tem um saldo dentro do cálculo, com base no cálculo certo, né, o teu empréstimo ainda tem um saldo a pagar, tu vai compensar esse a mais, Sim. né, que pagou e vai seguir pagando o restante. Então, Você vai, no caso, fazer uma compensação, como tu falou, né? Vai, desse valor que ela tinha mais, ela vai aplicar no saldo, o devedor que ela isso, tinha, e vai o que abater, sobrar, ela vai. vai seguir pagando. Então, basicamente são essas as coisas que se discute. Claro, a gente entra com a ação e ali no começo dela já se pede assim, ó, geralmente a pessoa vai para os órgãos de restrição ao crédito, né? Sim. Vai o nome dela para o SPC, Serasa e tal. Se pede para tirar porque, ó, tô discutindo isso e esse valor, né, tem uma abusividade aí, uma ilegalidade, nós queremos discutir. Então, se pede para tirar o nome dela. E muitas vezes, e aí tem que ter vou deixar um alerta aí, se pede para pagar o valor que tu entende correto. Sim, tu vai apresentar um cálculo ali, Isso, né? é Achando que obrigatório o hoje que em é o dia. devido àquilo, ó, que a parcela teria que ser o valor X É, abaixo. então assim, vamos lá, um exemplo, né? Tu paga lá R$ 1.000 de parcela e aí tu, na matemática, tu faz o cálculo, não, o certo seria ele pagar 600. Aí tu pede pro juiz, ó, eu quero pagar 600. Baseado num cálculo que tu Baseado no apresenta. cálculo. Qual é o problema, qual é o problema disso, tá? O problema é, se a ação for procedente, ok. Tudo bem, não tem Tudo bem, problema. tu pagou certinho, 600 e tal. Mas se ela for improcedente, essa diferença de 400 entra como inadimplente. Então tu entra como tu não tenha pago. Então sobre esse valor Vai vai incidir, incidir claro. juro, correção e tal. Então se for improcedente, tu vai reconhecer aquela dívida, o valor certo, que seriam os R$ 1.000, e ainda dessa diferença que tu vinha pagando de 600, tu paga esses 400 que tu não pagou, vai acabar incidindo esses juros É e correção. na prática, como tu falou, Fabrício, digamos que tu entre com um processo, a tua parcela é R$ 1.000 e tu apresenta o cálculo, não, eu devo 600. E o juiz, no início do processo, ele dá essa tutela. Ele, não, enquanto estiver sendo discutido, vai pagar 600. E o processo demora, digamos, 1 ano e meio, né? E lá na sentença o juiz entende que não, você comprovou que na verdade era aqueles R$ 1.000. Então, sobre esse 1 ano e meio que tramitou todo o processo, o valor todo que tu ficou devendo vai incidir em encargos. Então, tem que ter muito cuidado com isso. É. Ou a pessoa ser ciente, ser muito bem alertada pelo profissional, pelo advogado, que olha,
Tem esse risco. Não é garantido, que o juiz dá uma liminar, mas nada impede que, do transcorrer do processo, ele vai entender pelas provas que não. Aí vai ter que pagar. Tem que ter muito bem em mente a pessoa isso aí. Sim, claro. E claro, tem muitas instituições financeiras que acabam fazendo a negociação, né? Sim. Depois que a pessoa entra com o profissional, não, vamos negociar então, tu paga aqui tanto Você e... faz um acordo no Isso. processo, né? E já se faz acordos assim de valores Bom pra muito, muito, às vezes tu paga, sei lá, 10%, 15%, 20% do valor lá. Às vezes tu faz acordo melhor do que tu ia pagar. efetivamente tá pedindo no processo ali. Muitas Porque às vezes o banco, a instituição financeira, ela quer liquidar, que ela não quer. Sim, e já teve o retorno daquele valor, né? Já Já tá sabe que o juro é é. tão alto que já teve até o retorno já. Então, Então você faz, como nesse caso vai ser feito um acordo, uma transação entre as partes dentro do processo, o juiz vai homologar e aquilo vai valer como sentença, né? sim. Que seria o melhor caminho, né? Geralmente dentro do processo é o caminho ideal, o mundo ideal, se não vai para sentença. Bom, acho que desse assunto aí que a gente tratou é isso, né? Assim, claro, a gente está falando isso de modo geral, né? Sim, é para ter mais ou menos só para ter uma noção uma noção geral, né? e do que se tem direito, o que se discute ali, né, nesses processos. Então, acho que a gente, de forma geral, conseguiu passar por todos os pontos principais aí que se discutem nessas ações. E se gostou desse vídeo, né, deixa o like. A gente também pede que faça o favor de se inscrever no canal aí, quem assiste, que nos ajuda muito, né? Se quiser ainda ativa as notificações ali para estar alerta para cada novo vídeo que a gente vai postando. Esse programa vai sempre ao ar às sextas-feiras, né? A gente passou agora a disponibilizar geralmente às 19 horas, né, da sexta-feira. Então, deixar ali, ativar a notificação para ficar atento e compartilhar. Se gostou, de repente tem algum conhecido, algum familiar, algum amigo que está na situação dessa questão com o banco, que de repente precisa, né, entrar com esse tipo de ação, passa para ele lá até para ele ter noção e ver como é que tá, o que Se pode ser realmente é o feito. caso ou não dele. O que pode ser feito. Mas por hoje é isso. Valeu.